A gente já começa indo até a nossa capital federal, direto de Brasília, saber das informações do dia. Bom dia, Áquila. Bom dia a todos e vamos às principais notícias desta terça-feira. Está marcada na Câmara dos Deputados uma audiência para tratar sobre agrotóxicos. A ministra da Agricultura é a convidada da Comissão do Meio Ambiente e da Agricultura para debater a liberação de registros de agrotóxicos. Os deputados querem saber por que já foram liberados 57 novos tipos de agrotóxicos no Brasil. A reunião começa às 2 da tarde na Câmara. E uma boa notícia para o agronegócio, está definida a data de uma viagem da comitiva do MAPA para a Ásia. A ministra Tereza Cristina e alguns secretários vão visitar 3 países em maio. A agenda começa no Japão, passa pela China e acaba no Vietnã. A ideia é promover produtos brasileiros como carne, frutas e café. Essas são as informações desta terça-feira. De Brasília, Áquila Bacelar. E foi prorrogado para 2020 o convênio que isenta ICMS sobre o transporte de insumos agrícolas. O Valdir Pacheco tem mais detalhes. O Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAZ, prorrogou para o dia 30 de abril de 2020 o convênio 100/97. Que trata da isenção de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, sobre o transporte de insumos agrícolas dentro dos estados e dá desconto quando a movimentação é interestadual. A decisão ocorreu durante a votação do Conselho realizada recentemente em Brasília. Se não fosse renovado, a elevação de preços dos insumos tornaria os custos de produção agropecuários entre 8% e 14% mais caros, segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Para a soja, conforme o estudo da CNA, o custo de produção por hectare pode ficar 12% mais alto, o que afeta diretamente a renda do produtor. Em Mato Grosso, por exemplo, este percentual representa um custo adicional de R$ 345 por hectare, quase o mesmo impacto que pode ser comprovado pelo fim da Lei Candir. Para a entidade, toda essa mobilização de conscientização foi essencial para essa conquista. O convênio assegura a competitividade do setor agropecuário brasileiro e toda a sociedade. Com mais de 90% da área principal de soja colhida, a região noroeste do Rio Grande do Sul aposta na produção da segunda safra. E, por enquanto, os produtores têm tudo para colher bons resultados. Veja a reportagem. Em 44 municípios da região noroeste do Rio Grande do Sul, são aproximadamente 20 mil hectares de soja safrinha. Mas em todo o estado, a estimativa é de que a área alcance mais de 100 mil hectares. Sementes de ciclo mais curto são a aposta dos produtores para aumentar a renda no campo. A soja safrinha vem apresentando bom desenvolvimento no Rio Grande do Sul e a expectativa de produtividade já é bem melhor em relação a anos anteriores, principalmente em áreas onde havia o milho plantado. A expectativa é a colheita de uns 40 sacas, né? Enquanto na normal 70, né? Mas nos 40 já está excelente. Vale a pena? Vale a pena. A Emater estima que essa será a maior safrinha de soja em volume de produção da história. Nós vamos ter uma segunda safra, digamos assim, maior em colheita, em produção da história. Né? Então, realmente, assim, tem aumentado bastante, né? Até porque a soja está entrando na várzea, né? Então, avançou bastante, né, inclusive no campo nativo, e isso representa, assim, pela produtividade, né, um incremento muito grande de renda para o estado do Rio Grande do Sul. Com o uso da tecnologia, o produtor está sabendo fazer a sua parte? Com certeza, o produtor está sabendo fazer a sua parte. Nós, enquanto instituição pública de extensão rural, enquanto política pública do governo do estado, também temos o nosso papel dentro de levar essa tecnologia para os agricultores, né? Mas então, se cada um cumprir o seu papel, com certeza nós teremos sempre bons resultados. A soja de ciclo precoce leva aproximadamente 100 dias para chegar ao ponto de colheita, enquanto a de ciclo médio leva 140 dias. A precocidade do milho, né, a variedade que garante que a gente consiga colher no fim de janeiro, e o material genético do soja, né, que é uma mais precoce, que garante a colheita até em maio.
Os trabalhos que a Embrapa desenvolve são visando impactos na sociedade por meio de tecnologias. A repórter Kali Rodrigues tem informações de como as parcerias entre instituições públicas e privadas são bem importantes também nessas pesquisas. Você vai ver agora tudo isso, todas as informações no quadro Tecnologia e Produção. Acompanhe. A Embrapa trabalha em parceria com diferentes instituições, públicas e privadas, nacionais e internacionais, visando viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a competitividade da agropecuária brasileira. A tendência mundial é esse tipo de iniciativa, né, da inovação aberta, da inovação que junta a instituição pública junto com a instituição privada. A Conan é parceira da Embrapa. O zootecnista da empresa de nutrição animal explica que há alguns anos são testados na unidade produtos que o pecuarista utiliza na fazenda. O Aglomerax é um deles. Então a gente já tinha essa tecnologia, já havia testado dentro de laboratório, mas a gente queria saber como que ela se comportava no campo, né? Eu acho que não tinha um lugar melhor para testar isso do que aqui na Embrapa, porque a Embrapa ela retrata muito a realidade das fazendas, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Os animais estão comendo braquiária, estão tomando sol, chuva, é um coxo igual ao coxo de uma fazenda. Então a gente testou aqui porque a gente sabe que daqui a gente vai tirar um resultado muito parecido do resultado que a gente vai ter na fazenda. Os resultados foram positivos. Até mesmo a logística na propriedade é facilitada. Afinal, o produto não empedra no coxo. Ele pode molhar com chuva à vontade. A gente vê que poucas fazendas hoje trabalham com coxo coberto. E se você tem um coxo descoberto, ele vai tomar chuva e vai molhar. Se molhar, por exemplo, o sal branco que compõe o produto, ele é muito solúvel em água. Então depois que veio a chuva, molhou, ele vai embora e o animal perde o interesse pelo consumo desse produto. Então essas características físicas, elas trazem outros benefícios de manejo, benefício de evitar desperdício. Por exemplo, o vento, ele é granulado, como se fosse uma areia grossa, né? Então o desperdício pelo vento não acontece também, porque ele é mais pesado, ele é mais denso, né? Entre outras características. Atualmente, a unidade da Embrapa tem cerca de 1.000 animais utilizando os produtos da empresa nos experimentos. Primeiramente, o que a gente viu em situações em que os coxos, né, onde que a gente disponibiliza o sal, não são cobertos, então estão expostos ao tempo, à chuva, à temperatura, à umidade, etc., que há uma perda menor, né, desse tipo de suplemento quando comparado ao suplemento comum, que é aquele suplemento em pó, em torno de 16% a menos. A chuva, ela não leva vários dos minerais que estão naquele suplemento. A forma física desse produto impede que a chuva carregue isso embora, enfraquecendo ou diminuindo a concentração desses minerais nesse suplemento, o que teoricamente vai nutrir melhor o rebanho. E uma comitiva do Ministério da Agricultura vai viajar para a Ásia em maio. A Tereza Cristina, ministra, técnicos e secretários do MAPA devem visitar cerca de 3 países da região. O calendário foi definido nesta segunda-feira. A ministra Tereza Cristina começa o giro pelo Japão, onde vai encontrar autoridades e investidores. Participa também de uma reunião com o ministro da Agricultura japonês. A ideia é ampliar o mercado brasileiro nesse país, principalmente na venda de carnes, frutas e café. Também terá um encontro com ministros do G20, formado, entre outros países, pela Alemanha, Estados Unidos e China. A ministra e a comitiva também vão para a China no dia 14 de maio. Ela participa da abertura da Feira Cial. Foi convidada para inaugurar o pavilhão brasileiro, organizado pela Agência Brasileira de Promoção e de Exportações. E no Congresso Nacional, a viagem da comitiva do MAPA para a Ásia é comemorada, principalmente depois da repercussão dos encontros dos presidentes dos Estados Unidos e Israel em março. Nós precisamos de Israel como parceiro, ok, mas não podemos abandonar um grande parceiro que nós temos, que são os países árabes. Portanto, é importante, porque é um grande mercado que consome as nossas carnes, também como a questão dos Estados Unidos, né, o Brasil se aproxima dos americanos, mas não podemos desconhecer o mercado chinês, que para nós é extremamente importante também. Então, tanto os árabes como
os chineses para a nossa soja, para as nossas carnes. Grande parte das nossas exportações estão para esses países, portanto, são parceiros comerciais do Brasil e que nós devemos dar toda a atenção para eles também. A comitiva do MAPA ainda vai visitar o Vietnã para tentar abrir novos mercados. De Brasília, Áquila Bacelar. Por aqui agora vamos falar sobre as moscas dos chifres. Originário da Europa, esse parasita chegou ao Brasil por meio da importação de gado de outros países e é atualmente a mosca de maior impacto na pecuária nacional. Sobre esse assunto, o nosso repórter Vinícius Souza conversou com Marcelo Monteiro, professor de veterinária da Uniderp, e traz informações sobre o impacto desse parasita nos bovinos. Olá para você que acompanha a nossa programação. A mosca dos chifres é uma mosca que se alimenta de sangue. Essa mosca parasita os bovinos e búfalos e em situações extremas até os equinos e humanos. Ela tem preferência por animais machos e de pelagem escura. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, eu converso com o professor aqui da Uniderp, Marcelo Monteiro. Professor, muito obrigado pela sua participação. Como que essa mosca se prolifera? Bom, essa mosca ela costuma ter maior incidência no período do início das águas e do final das águas, e ela acaba gerando uma infestação muito alta se não controlada de forma correta. E quais os prejuízos que essa mosca causa? Essa mosca acaba gerando prejuízos principalmente pela perda de peso dos animais, porque ela causa uma irritabilidade muito grande por gerar cerca de até 40 picadas por dia, então gerando um incômodo nesses animais, impedindo que eles se alimentem de forma correta. O comportamento do animal muda quando ele está com esse problema? Muda completamente. Esses animais, os herbívoros, os bovinos no caso, chegam a pastar quase 20 a 18 horas por dia. Portanto, com essa irritabilidade, eles ficam muito mais tempo preocupados em se debater, em gerar tremores, batimentos de cauda, para espantar esses parasitas e assim impedindo com que eles se alimentem da forma correta. Agora a gente sabe que a identificação desse problema é visual, mas quais as formas de tratamento? Assim que você identifica uma parasitemia grande, em torno de 100 a 200 moscas por animal, deve-se tratar com alguns tipos de fármacos, como cipermetrinas, piretroides, organofosforados, porém eles devem ser aplicados de forma correta, ou seja, utilizando a dosagem correta e na categoria animal de forma correta, evitando sempre a utilização em animais que sejam fracos ou debilitados e animais jovens, além de outros métodos que podem ser utilizados como alguns métodos naturais. A intoxicação é muito comum, principalmente porque alguns dos fármacos, se utilizados numa superdosagem, acaba gerando sim a intoxicação e a morte dos animais. E se também utilizado no momento errado, ou seja, com uma parasitemia quase nula ou então em dosagens muito inferiores à recomendada, se acaba gerando uma resistência do parasita. Tá certo, então, professor, muito obrigado pela sua entrevista. Lembrando a você que essas e outras entrevistas podem ser revistas quando você acessa o portal sba1.com. De Campo Grande, Vinícius Souza.